Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo das Escrituras por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Estamos juntos, meu irmão. Quero convidar você para estar conosco também. Às 3 horas da manhã, nós vamos estar orando. São 25 dias de oração, já estamos no 14º, na madrugada de amanhã, 14º dia de oração, jejum. Estamos buscando ao Senhor por diversos motivos. Venha também orar conosco. 25 dias na manhã, na madrugada de amanhã, portanto, 14º dia. Participe conosco, vai ser um prazer. Vamos lá para o Salmo 94. Nós não sabemos o autor deste salmo, mas é um salmo que narra um clamor, retrata um clamor por justiça em um período e em um contexto injusto. É o que nós estamos vivendo hoje, precisamos, por isso esse salmo tem muito para nos ensinar. Ele começa convocando o Senhor, porque o próprio Deus diz que a ele pertence a vingança. E por que ele pode vingar? Porque ele é justo, ele não deve nada a ninguém, ele é justo, ele é santo. E ele disse que a ele pertence a vingança. E ele prometeu retribuir a cada um como merece. E é por isso que o salmista convoca a Deus, diz: ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece e exalta-te. Exaltar é como se Deus tivesse, o salmista estivesse pedindo a Deus o seguinte: Senhor, vem e mostra quem realmente tem o domínio. E o salmista pede para que Deus, o Senhor, dê paga aos soberbos. Quem são os soberbos? Aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que podem alguma coisa. E o salmista pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai deixar que o perverso faça assim? Não faça caso do Senhor? Se vanglorie? Até quando? Porque eles esmagam o teu povo, matam as viúvas e assassinam os órfãos. Assassinam os órfãos, matam a viúva e o estrangeiro. E ainda dizem que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não se importa, que o Senhor não liga. Então preste atenção, meu irmão, o Senhor se importa. Os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas, principalmente sobre aquele que não pode se defender, sobre aquele que sofre injustiça. E o Senhor, ele sempre se levantou na história e continuará se levantando. Quanto menos esperarmos, vai acontecer, irmãos, da nossa nação, no mundo, juízos vindo da parte de Deus para resolver contextos injustos. Não há um soberbo que passe sem prestar contas. A única chance do soberbo é se ele de fato se arrepender dos seus pecados. No entanto, meu querido irmão, nós estamos vivendo um tempo de muita cegueira, homens acreditando que são deuses e que podem, portanto, determinar qualquer que seja a opinião deles e as colocam como lei absoluta. Então aqui o salmista ele vem pedir por justiça. A primeira justiça é para que Deus exerça o juízo contra os soberbos. Um contexto de injustiça, uma das características do contexto de injustiça é que nós temos homens que por alguma razão se acham superiores a outros. Não deveria ser assim. Os cargos, os bens não deveriam nos distinguir, porque todos somos iguais perante Deus. Por que não seríamos perante a lei? Mas não é isso que tem acontecido. Por isso o salmista pede a Deus que venha julgar o soberbo. Toda vez que há esse desequilíbrio, um homem acha que é um super-humano, um supra-humano, ele vai gerar contextos de injustiça com toda certeza. E ainda o salmista diz que falar isso, né, que o Senhor não se importa, que o Senhor não está nem aí, é algo próprio dos tolos, é algo próprio dos estúpidos, dos insensatos. Porque ele faz o seguinte pensamento, a seguinte linha de pensamento aí, a partir do versículo de número 9. O que fez o ouvido acaso não vai ouvir? O que formou os olhos não enxerga? Aquele que dá conhecimento não vai dar sabedoria? E aquele que pune as nações, será que ele não vai julgar? Será que ele não vai punir? Então o Senhor, que fez os ouvidos, ele ouve, fez os olhos, ele enxerga, que pune as nações, ele há também de corrigir, de repreender. E ele que dá conhecimento, ele há também de conceder sabedoria. Preste atenção, meu irmão, que o salmista está dizendo que o nosso Deus, ele não está inerte. Tudo ele sabe, tudo ele ouve, tudo ele vê, tudo ele conhece e tudo também está nas suas mãos e no tempo certo ele há de repreender. E pensar isso é coisa de estulto. É por isso que o versículo de número 11 vai dizer que o Senhor sabe os pensamentos dos homens e sabe que são bons. Agora, feliz é o homem a quem o Senhor repreende. É uma outra parte desse salmo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos passando em um momento, em um contexto, em que há muitas pessoas perversas. E parecem que aparentemente essas pessoas, muitas vezes, não sofrem nenhum tipo de repreensão de Deus, não sofrem nenhum tipo de correção. Já nós que temos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, o Senhor está constantemente nos corrigindo. E isso faz muitas vezes a gente pensar que estamos vivendo em uma injustiça irreparável, porque quem afronta Deus não é corrigido. Agora nós somos corrigidos constantemente.
quero dizer para você que isso é um sinal do amor de Deus por você. A repreensão, como o salmista diz aqui, é para o ensino. Bem-aventurado o homem que o Senhor, a quem o Senhor repreende, a quem ensinas a lei, para dar descanso dos dias maus, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo. Isso significa que também a repreensão é um sinal de que nós somos dele, não somos rejeitados, somos da responsabilidade do Senhor, somos filhos e também herdeiros das bênçãos, de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Olha só, o Senhor, ele não há de rejeitar os seus, ele não desampara a sua herança, mas os seus juízos, as suas repreensões, no momento não parecem ser boas, mas depois produz fruto de justiça. O juízo, aqui ele diz, se converterá em justiça, e segui-la-ão todos de coração reto. Então, quando o Senhor nos corrige, nos repreende, é para o nosso próprio bem, é para que a gente possa manter a nossa sanidade, é para que a gente possa manter o nosso foco, é para que a gente possa andar em retidão. E o salmista, ele faz uma reflexão. Ele diz, se não for o auxílio do Senhor nessa jornada, porque eu vejo de um lado reinando a impiedade. Os perversos fazem o que querem, e até quando, Senhor, isso vai acontecer? Logo em seguida, ele questiona, ele fala, isso é coisa de estúpido, dizer que Deus não ouve, que Deus enxerga, porque Deus vê tudo isso. Agora, mesmo percebendo todo esse contexto, sabendo que Deus vê, por que a repreensão começa muitas vezes na sua casa, na sua própria casa com seus próprios filhos? Justamente isso, irmãos, porque somos filhos. O pai tem o dever de corrigir os seus filhos, de nos ensinar. Nós somos prioridade para Deus nesse sentido. Ele quer que nós cheguemos ao conhecimento cada dia mais profundo da verdade. E quando a gente para pensar nas repreensões do Senhor, no cuidado do Senhor, nós ficamos constrangidos. E podemos dizer como salmista, se não fosse o Senhor ao meu lado, ao meu favor, onde eu estaria? Eu já estaria morto. Mas o Senhor é por mim, e isso ele faz me salvando e me consolando, como ele diz aqui, olha. Quando digo, resvala-me os pés a tua benignidade, Senhor, me sustém. Quando eu disse, nossa, caí. O Senhor não me pune de uma maneira impiedosa, mas ele é misericordioso e a benignidade dele sustém. Nos muitos cuidados dentro de mim se multiplicam. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, o Senhor, ele não só nos salva, mas ele também nos dá muitos cuidados. Os cuidados do Senhor em detalhes se multiplicam e isso alegra o nosso coração. Então, se você é repreendido por Deus, isso é um sinal do amor dele, do cuidado dele por você, meu irmão. E mesmo que você seja corrigido pelo Senhor porque você errou, como diz aqui, quando eu digo resvalar os meus pés, a tua benignidade me sustém. O Senhor é rico em perdoar. E o Senhor tem um relacionamento profundo com você. É por isso que ele se preocupa em te corrigir, é por isso que ele se preocupa primeiramente em tratar você. Às vezes você está percebendo que o mundo está desmoronando, tem alguém prejudicando muito o mundo inteiro, e Deus vem tratar com você, parece que você acabou de errar e o Senhor já está tratando com você. Por que isso, meu irmão? Porque o compromisso dele é conosco. A associação de Deus é com os que creem, é com o seu povo. O salmista faz a pergunta, pode acaso associar-se comigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal? Ou seja, será que Deus tem uma parceria com quem pratica a injustiça? É lógico que não. Deus se preocupa com os seus filhos. Mas isso não quer dizer que ele não há de tratar o ímpio. Então ele vai tratar você e te corrigir por amor ao seu nome, porque você pertence à família. Mas o ímpio, o perverso, descrito do versículo 1 ao 7, e também descrito aqui como o trono da iniquidade, no versículo 20, e a partir do versículo 21 fala sobre seus atos, né? Ajuntam-se contra a vida do justo, condenam o sangue inocente. Essas pessoas, irmãos, Deus não tem nenhum tipo de associação com elas. Pelo contrário, diz aqui o Senhor, no versículo 23, diz o salmista que o Senhor o fará recair sobre eles a própria iniquidade e pela malícia deles próprios o destruirá. Ou seja, são pessoas que caminham para a autodestruição. E o Senhor irá permitir que isso aconteça porque praticam o mal, amam a injustiça e se associaram à iniquidade com quem o Senhor tem, com a qual o Senhor não tem comunhão alguma. Para nós, o Senhor é o nosso Deus, o baluarte e rochedo em que nós confiamos. Deus abençoe, meu irmão, que você possa aplicar esse salmo na sua vida. Que você, meu irmão, possa chamar o Senhor. Senhor, vem. O Senhor prometeu que vingaria, exalta-te, mostra quem é que manda, quem tem toda a autoridade no poder, quem tem toda a autoridade e poder no céu e na terra. O Senhor vê, o Senhor escuta, o Senhor que tem todo conhecimento e o Senhor que é poderoso para repreender. E começa da casa, da nossa casa. Repreende-nos. Bem-aventurado o homem que é repreendido. Se nós somos repreendidos é porque somos filhos e porque isso é um sinal
de que Deus não nos rejeitou. E se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que a tua destra nos sustém, nos salva e nos consola. No entanto, Senhor, o Senhor não tem esse mesmo compromisso com os que praticam a iniquidade. O Senhor não tem o compromisso de tratar, de suster. O Senhor tem o compromisso apenas de exercer a ira do Senhor. Então, meu querido irmão, aplique esse salmo no seu coração. Se você tem sido repreendido pelo Senhor, se alegre, você é filho. E fique tranquilo, porque o ímpio também não passará sem prestar contas. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.